Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo, estou aqui para mais uma aula de Química no primeiro ano, F, certo? Pega a sua apostila 3, coloca no módulo 41 e vamos estudar. Bom, agora que você já deu aquele pause, já se encontrou, vamos começar. Pessoal, isso daqui é mais uma recapitulação de assuntos, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então a gente vai continuar estudando a natureza corpuscular da matéria, só que aqui nós vamos usar fórmulas mínimas e molecular. Como assim? O que que é isso? Bom, as substâncias possuem uma fórmula, como a gente sabe, né? A água é H2O, o ácido sulfúrico H2SO4. E quem disse que essa é a fórmula deles, né? E só tem esse tipo de fórmula? Existem vários tipos de fórmula, né? E quais são eles? Dois dos quais a gente vai estudar chamam-se mínima e molecular. A fórmula molecular é essa que a gente já conhece, tá? E ela pode ser expressa também como fórmula percentual. A única coisa que muda é que não é o número de átomos, mas agora a porcentagem de átomos, tá? Mas vocês vão ver que isso daí é muito fácil. Dá uma olhada aqui em definição. Deixa eu tirar aqui. Opa, pôr para cá. Aí. Bom, é, primeiramente, fórmula molecular ou fórmula bruta. É aquela fórmula que vocês já conhecem, estão careca de saber. Que corresponde a quê? O número real e total de átomos de cada elemento químico que contém dentro de cada substância. Então, olha ali a glicose, C6H12O6. Então, quer dizer o quê? Que nós temos 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Agora, a fórmula mínima é a proporcional. Então, qual que é a menor proporção possível? É algo parecido com o MMC da matemática, né? O mínimo é múltiplo comum. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum aí? É o 2, tá vendo? E ele pertence ao hidrogênio, sendo que o carbono vai ser um e o oxigênio um, tá vendo? Então, é muito parecido. E isso é a proporção. Como assim? Quer dizer que para cada um carbono eu tenho dois hidrogênios e dois oxigênios, certo? E eu tenho a fórmula percentual, que ela é, na verdade, gente, idêntica, tá? Idêntica à molecular. Só que qual é a diferença? A fórmula percentual, ela leva em consideração a massa, tá? E não o número de átomos. Então quer dizer que nessa molécula, né, que vocês estão olhando aí, as três são a mesma, tá? O carbono tem 40% em massa, o hidrogênio, que parecia que era o que tinha mais, é o que tem menos, 6,7%, e o oxigênio, né, tem 53%. Então, do ponto de vista da massa, a maior quantidade, oxigênio. Do ponto de vista numérico, quantitativo de átomos, o hidrogênio. Então, ela serve para a gente ter diferentes pontos de vista sobre a mesma substância, né? E isso serve para quê? Depende do que você está fazendo, tá? Mas o importante agora é a gente descobrir como que a gente chega em cada uma dessas fórmulas, tá? Vamos lá. Opa, aí. Cálculo da fórmula percentual a partir da fórmula molecular. O que que é isso? Nós vamos fazer conta? Vamos, tá? Gente, a partir de um tipo de fórmula, consigo chegar em outros tipos de fórmula, tá? Então, por exemplo, a partir da fórmula percentual, a gente consegue chegar na molecular. Como isso? Depende do caso. Vamos ver esse caso aqui da percentual para a fórmula molecular. Primeira coisa, calcular a massa molar. Ponto, tá? Então, o que que ele vai falar? Ele vai te dar lá a fórmula molecular. Então, vai estar lá C6H12O6. E ele quer que você passe para uma fórmula percentual. Primeira coisa que você vai fazer, calcular a massa molar, né? Geralmente o exercício vai te fornecer a massa molar, tá? Então ele já deu ali, ó, carbono 12 gramas para cada mol, hidrogênio 1 grama para cada mol, oxigênio 16 gramas por mol. Beleza? Beleza. Agora eu calculo. Eu tenho 6 carbonos, então vai dar 72 gramas. Eu tenho 12 hidrogênios, 12 gramas. Eu tenho 6 oxigênios, 96 gramas. E é necessário, tá, que você conclua e calcule o peso da molécula, porque esse daí vai ser o nosso 100%. Ah, como assim? Peraí, da onde você tirou esse 100%? Calma, vamos voltar para a matemática.
Toda vez, né? Vocês estão no primeiro ano, já aprenderam isso lá no fundo. O professor de matemática vai falar de porcentagem, quando ele se refere ao 100%, o que que ele chama? Qual que é o nome que ele ganha? Total, o todo, tudo, né? Então, se é uma amostra de 200 gramas, quanto que é 100%? 200. Por quê? Porque é tudo, tá? Então, a gente vai encarar o 100% como tudo, como total, ou como a gente gosta de usar, o todo, tá? Então, ele sendo o todo, ele é encarado como 100%. E qual vai ser o todo aqui? Nós estamos falando de massa, né? Então, o todo vai ser o peso da massa molecular, tá aqui, ó, 180 gramas por mol. Então, isso é 100%. Então, se eu agora sei quanto vale 100%, fica muito fácil de descobrir o quê? Quanto que vale 72, 112 e 96. Olha a parte legal dessa matéria. Na teoria, você teria que fazer três cálculos, né? O do 72, o do 12, o do 96. Mas na verdade, você só precisa fazer dois. Por quê? Quando você chegar no terceiro, o que sobrar, né, de porcentagem, é o quanto você precisa ali para vai ser o valor do último. Recomendo então você fazer sempre os números que estiverem mais fáceis, porque quando a gente pensa em exercício, pensa, você vai ter que fazer isso no vestibular, né? Vestibular, o tempo é curto. Então, qualquer forma de economizar tempo no vestibular é sempre válido, tá? Então, olha só, se 180 gramas vale 100%, 72, que é a massa do carbono, vale quanto? Você pode pôr uma interrogação, pode pôr um X, A, B, C, D, letra que você quiser, tá bom? O importante é que essa letra represente a porcentagem. Bom, fazendo os cálculos, você vai ver que chega em 40%. Como assim ele chegou nesse 40%? Gente, regra de 3. O 72 vai multiplicar o 100, que vai ser igual a 180 vezes x. Pronto. Você tem uma equação de primeiro grau. O 180 passa dividindo, né? E aí você faz a conta. Vai dar 40%, tá? Depois você pode fazer o do hidrogênio, que afinal é o menor número de todos. Deve ser o mais tranquilo de fazer. Então você põe de novo. 180 sempre vai ser o 100%, né? Então 12 gramas vai valer o Y. Logo, 6,7%. Por quê? Porque eu fiz 12 vezes 100 e depois dividi por 180. E aí você chega no 6,7. Claro que é uma dízima, ele vai acabar ali aproximando, não tem problema, tá, gente? Quando isso acontecer. E no final das contas, ó, se você já somar 40 com 6,7 dá 66, 46,7. Ou seja, os outros 53,3 que sobraram são do oxigênio. Ah, eu não consigo fazer assim. Faz a regra de 3 de novo, normal, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, assim se descobre, tá, a fórmula mínima, ou perdão, percentual, a partir da fórmula molecular. Ah, acabou? Negativo. Tem mais coisa para a gente aprontar aqui. Olha aqui do lado direito. Dá também para a gente achar a fórmula mínima a partir da percentual, né? Então eu posso usar a fórmula percentual para achar, ou a mínima para achar a percentual. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Calma, que é isso que a gente vai descobrir. Vamos lá. Olha aqui o exemplo. É tipo um exercício mesmo. Calcular, aqui ó, calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta. Então, ele te deu a fórmula mínima, mesmo composto que a gente está fazendo, tá? Então, ele deu ali, ó, a porcentagem e deu as massas. Puxa vida, vou ter que mexer com isso aí? Vou ter que mexer com isso aí, tá? Primeiro passo, determinar a quantidade de matéria, tá, de cada elemento, né? Segundo passo, dividir os resultados obtidos pelo menor valor encontrado. Então, veja bem, aqui eu vou precisar de muita atenção de vocês. Em algum momento ele deu a quantidade de matéria, seja em massa, seja em mol, seja em átomos? Ele não deu. Aí você já está pensando, puxa, vai ter que anular a questão, vamos ligar para o objetivo, tá errado. Calma, tá? Pessoal, nós estamos falando de porcentagem. Não importa o número que você colocar ali de massa ou de mol, vai dar certo, tá? Então, pensando nisso, a gente tem que ser o quê? Ligeiro. Você vai usar 287,375298? Não. Usa 100, gente. Usa o número 100. Sempre use 100. Por quê? Porque você está falando de porcentagem. Se você usar o 100, você não precisa fazer a conta para converter a porcentagem para massa, por exemplo. Tá? Des- Me desculpem. Então, se eu fizer a porcentagem, o que que eu vou descobrir?
que eu vou ter 40 de carbono, 6,7 de hidrogênio, 53,3 de oxigênio. Pronto. E aí o que que eu faço? Eu vou dividir os resultados obtidos pelo menor valor encontrado, tá? Se necessário, você pode até multiplicar todos os valores por 2, 3, 4 para facilitar a sua vida. Então, em 100 gramas de composto, olha só, ele fez exatamente isso. Você tem 40 gramas de carbono, 6,7 de hidrogênio e 53,3 de oxigênio. Portanto, como que vai funcionar isso daqui? Da seguinte maneira: qual que é o menor, né? Então você pega ali 40 divide pela própria massa, então 40 por 12, que é a massa de 1 mol de carbono, vai dar 3,33. Você vai dividir 6,7 por 1, que é a massa do hidrogênio. Olha que conta difícil. 6,7. E você vai dividir 53,3 por 16, que é a massa do oxigênio. Coincidentemente, tanto carbono quanto oxigênio deu 3,33. E agora, qual que eu uso? É igual, tanto faz, tá, gente? Então você pega aí o 3,33 e faz os números anteriores dividido pelo 3,33. Então, como que vai ficar? 3,33 por 3 é 1, né? Então vai ter 1 de carbono, 1 de oxigênio. E 6,7 dividido por 3,33 é aproximadamente 2. Então a fórmula mínima da glicose é 6, é C1H2O1, tá? Ou somente CH2O, tá? Então, assim, esse parece um pouco mais difícil e ele realmente é um pouquinho chato de fazer por conta dessas contas de com muita vírgula. Mas assim, com calma, com muita paciência, tá? A gente consegue chegar lá, não precisa ter medo, tá? Então, a fórmula mínima CH2O, tá? Vamos lá continuar. Cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Poxa, então com a fórmula mínima eu consigo chegar na massa molecular, na fórmula molecular? Consegue, mas com um detalhe, tá? Apenas com a fórmula mínima não dá. Ele tem que te dar, no enunciado, a massa molar dessa molécula, tá? Então olha só o exemplo aqui, bem embaixo da imagem, do meu vídeo aqui. Para um composto de fórmula mínima CH2O, e massa molar, 180 gramas por mol, tá vendo? Ele deu a massa molar. Calcular a fórmula molecular. Então ele quer que você descubra, dê seus pulos para encontrar a massa molecular. Então vamos lá. É muito fácil essa. De novo, ele deu as massas molares de cada átomo. O que tem que fazer? Opa, olha como essa é fácil, gente. Tudo que você tem que fazer é o seguinte: você tem que dividir a massa molar que ele te deu pela massa molar da fórmula mínima. Como assim massa molar da fórmula mínima? Você pega ali a fórmula mínima, está aqui bem embaixo de mim, CH2O, e calcula a massa dela. Então o carbono vai valer 12, o hidrogênio 2, porque tem 2, o oxigênio 16. Somando isso tudo, 30. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, que se você dividir a massa original, 180, que é a da molécula inteira, pela fórmula mínima, você vai saber quantas moléculas cabem, quantas fórmulas mínimas, né, dessa molécula cabem dentro dos 180 gramas. E aí você é só multiplicar o número pelos coeficientes. Então, ó, você fez ali o 180 por 30, que é o mesmo de 18 por 3, tabuada do 6, dá 6, né? Então, o que que você vai fazer? Multiplica o 6 pela fórmula inteira. C6H12O6. Olha que fácil. Esse é o mais fácil de todos. Então, o que que eu vou fazer? Rapidamente falando aqui, ó, resumindo, eu vou dividir a massa total que ele me deu, 180 gramas por mol, pela massa que eu descobri ali, que é a massa da fórmula mínima. O número que der é só multiplicar pelo número que tiver dos coeficientes ali, tá bom? Muito simples esse daqui. Pessoal, tarefa de hoje vai ser realizar a aula, o módulo 41 e o módulo 42, tá? Por quê? Porque o módulo 42 são exercícios do módulo 41, tá? Então, ó, tarefa dupla para essa semana. Gente, eu fico por aqui, tá? E agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau.